E aí, pessoal, tudo bem? A gente olha para o céu e vê essa imensidão, né? Mas e se existisse um mapa, um tipo de GPS cósmico que mostra nosso lugar, desde a Terra até o centro de tudo? Pois é exatamente essa a nossa jornada de hoje. Vamos decifrar a arquitetura do nosso universo. Bom, então vamos lá. O nosso ponto de partida é esse aqui, um lugar que a gente conhece bem, a nossa casa, a Via Láctea. Só que, olha que louco, esse lugar todo, essa galáxia inteira, é só um bairro. Um bairro numa cidade cósmica que a gente nem consegue imaginar o tamanho. É a partir daqui que a gente começa a se afastar, a dar aquele zoom out para entender o todo. Para a gente não se perder nesse mapa, a jornada vai ter 5 etapas, beleza? Primeiro, vamos achar o nosso Você Está Aqui cósmico. Depois, a gente abre o mapa para ver a estrutura geral do universo. Aí vamos focar no nosso cantinho, o universo de Nebadon, e descobrir por que ele é tão especial. E se prepara, porque a história envolve um jogo de xadrez cósmico e uma briga galáctica que mexeu com a vida do jeito que a gente conhece. Então, vamos para o primeiro passo. Qual é o nosso endereço? Sabe, antes de sair viajando por aí, a gente precisa saber de onde estamos saindo. Bora localizar a Terra nesse mapa gigantesco. Então, como é que fica esse endereço? É mais ou menos assim. A gente começa aqui, na Terra, girando em volta do nosso Sol, que nessa cosmologia tem um nome específico, Mão Mantia. Esse nosso sistema solar está dentro de um conjunto maior, a constelação Nor-Latidec, lá no setor de Órion. Mas não para por aí, não. Essa constelação, por sua vez, está junto com mais umas 20 galáxias, num grupo chamado Teta. E o próprio Teta faz parte de um grupo ainda maior, o superaglomerado Naoshi. É como se fosse uma daquelas bonecas russas, uma coisa dentro da outra. Beleza, endereço local anotado. Agora segura aí, porque a gente vai dar o zoom out de verdade. Vamos olhar para muito, muito além da nossa vizinhança e começar a ver as estruturas gigantescas que organizam o universo inteiro. E lá, no centro de absolutamente tudo, a gente encontra Avona. Imagina só, é como se fosse a fonte de tudo, o ponto zero de onde vem toda a energia, toda a vida. E não é só isso. Segundo o material que a gente está vendo, Avona seria o centro administrativo não só de nosso universo, mas de múltiplas realidades. Agora, pensa no seguinte: girando em volta desse centro de Avona, existem 7 super-universos. 7. E para a gente ter uma noção da escala disso, cada um desses super-universos é uma coleção gigantesca de universos locais, tipo o nosso. A escala é algo que a nossa mente quase não consegue processar. Aqui a gente vê os nomes de alguns deles. E o nosso, o sétimo, se chama Orvoton. Guarda bem esse nome. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente conhece, toda a nossa realidade, acontece dentro desse único superuniverso, Orvoton. Olha só essa imagem, ela ajuda muito a entender. Tá vendo? O nosso universo local, que se chama Nebadon, é essa parte menorzinha ali dentro. Ele existe dentro do campo de influência, do quintal, digamos assim, do superuniverso Orvoton. A gente consegue ver direitinho a hierarquia, né? Uma coisa dentro da outra. Agora que a gente se localizou, vamos dar um zoom de volta e focar em Nebadon, o nosso universo. Porque ele não é só um lugar qualquer no mapa. Ele tem um propósito. Um propósito cósmico bem único e bem específico. E qual era esse propósito? Bom, de acordo com as fontes, Nebadon foi criado para ser uma espécie de laboratório cósmico, um universo inteiro projetado para uma pesquisa sobre cocriação, mas com um detalhe, um fator altíssimo de dualidade. Basicamente, era um lugar feito para testar os limites entre o que a gente chama de luz e não luz. E aqui a gente entende o quão radical era esse experimento. Olha só os números. Em outros lugares, os experimentos chegaram a, no máximo, 35% de polaridade. Já em Nebadon, o nosso universo, o projeto era para chegar a 80%. O que isso quer dizer? Que o nosso universo foi, de propósito, desenhado para ter um nível de conflito, de contraste, de drama muito, mas muito maior do que o normal. E essa dualidade toda não era só uma ideia no papel, não. Ela foi colocada em prática por forças opostas, como se fosse um grande jogo de xadrez cósmico. E agora, a gente vai conhecer os jogadores. A descrição da fonte é bem direta sobre isso. Não era uma guerra bagunçada, era um grande jogo cósmico de xadrez. De um lado do tabuleiro, a gente tem a polaridade crística, do outro, a polaridade anticrística. Duas forças com planos completamente diferentes para o nosso universo. Então vamos entender quem são esses times.
No time da polaridade crística, o capitão é uma entidade chamada Maika. O objetivo deles era explorar essa dualidade toda, mas sempre com foco na reconexão com a fonte, usando o amor incondicional como guia. Já do outro lado, na polaridade anticrística, a gente tem figuras como Aniotak e Saraten. E a agenda deles, totalmente o contrário. Foco na separação, no controle, e a principal arma deles, como a gente vai ver, era a limitação genética. Para organizar esse experimento todo, essa realidade de alta dualidade, foi criado um sistema chamado matriz de controle. Pensa nela como se fosse o sistema operacional do universo, sabe? O problema é que ela virou o centro da disputa. A facção de Saraten deu um jeito de interferir nesse sistema, de hackear a matriz. E aí, em vez de só gerenciar a experiência, eles começaram a usá-la para prender almas e botar mais lenha na fogueira do conflito. Ok, a gente viu o tabuleiro, os jogadores, agora vamos ver as consequências reais desse jogo. Como é que essa briga de ideias acabou se transformando em algo bem concreto, que afetou a base da vida, a nossa biologia? Pois é, a briga deixou de ser só no campo das ideias e desceu para o nível biológico. O campo de batalha passou a ser o nosso próprio código genético. A guerra cósmica virou uma guerra pelo DNA, uma disputa pelo controle dos códigos que definem quem a gente é. E aqui está o centro da questão genética. De um lado, o grupo de Aniotak defendia um genoma com só 2 fitas de DNA. Por quê? Porque isso mantinha as espécies mais fáceis de controlar. Do outro lado, como resposta, o grupo de Mika introduzia um genoma bem mais complexo, com 12 fitas de DNA. A ideia era acelerar a evolução, acelerar a conexão com a fonte. O jogo de xadrez passou a ser jogado dentro das nossas células. Só que essa jogada, essa introdução de um novo DNA foi como jogar gasolina na fogueira. A coisa explodiu. As disputas por poder ficaram muito piores. O fluxo de almas, que era para ser um processo de evolução, ficou todo bagunçado. A fonte fala até em pirataria genética, um mercado negro de genomas. No fim das contas, o experimento em Nebadon, que já era para ser intenso, ficou muito mais complicado e durou bem mais tempo do que o planejado. Então, só para a gente fechar e não esquecer o caminho, vamos fazer a viagem de volta rapidinho. Começamos lá no centro de tudo, em Avona. De lá, a gente vem para o nosso super-universo, Urvoton. Dentro dele está o nosso universo local, Nebadon. Em Nebadon, a gente acha o nosso aglomerado de galáxias, Naosh. Dentro dele, a nossa galáxia, a Via Láctea. E, finalmente, a gente chega em casa, na Terra. Esse é o nosso endereço completo. E tudo isso nos leva a uma grande questão, né? Se o nosso universo inteiro foi desenhado para ser esse experimento, esse palco para um jogo tão intenso de dualidade, qual é o nosso papel nisso tudo? Qual peça a gente representa nesse tabuleiro? Fica aí para a gente pensar. Talvez a resposta esteja na própria jornada de descobrir.